Peço que essa palavra, Deus, Ele falou muito comigo em relação a Ele nos abençoar com dons, queridos, e com talentos. O maior problema nosso, queridos, é onde nós estamos aplicando os nossos dons e os nossos talentos. Então vou pedir para você, preste atenção nessa palavra, porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, queridos, é algo grande, é algo extraordinário, né? Ontem nós tivemos a notícia aí, né, sobre o Silvio Santos, um dos maiores, se não o maior nome da televisão brasileira, um homem que impactou a geração dele. Eu me lembro como quando criança assistindo os programas dele, sabe, queridos, e isso nos faz refletir, né, queridos, um homem que ele teve um sucesso profissional assim sobrenatural. Mas chegou o dia, queridos, o corpo dele não resistiu mais, né? O pessoal fala que teve o motivo da morte. Aquilo é o motivo da morte, queridos. Mas a gente sabe que a idade pesou, o corpo fica fraco e é natural que já não tem força para lutar, né, contra aquilo que quer nos destruir o tempo todo. Que é o que mais tem nesse mundo, é a enfermidade, queridos. O que nos mantém vivos, queridos, é a força que o nosso corpo tem para lutar contra essas enfermidades. Então por isso que nós devemos buscar em Deus força, ânimo, sabe, fazer a obra de Deus, para que Deus possa cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida. Com toda a riqueza, queridos, que o Silvio Santos adquiriu, agora chegou o momento, queridos, dele prestar conta. Ele não levou nada, queridos, nada, né? Ficou tudo aí para a família poder administrar. Então que possamos tirar uma lição em cima disso, né? Quando a gente faz essa oração da família aqui, queridos, é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós colocamos diante de Deus aquilo que é mais precioso para nós, é a nossa família. Então cuide da sua família, cuide dos seus filhos, eduque os seus filhos na presença de Deus, ensine os princípios valiosos para os seus filhos, porque o maior tesouro que você pode deixar para os seus filhos, queridos, é o ensinamento de princípios, sabe? Eu lembro que desde criança, queridos, desde criança, meu pai sempre ensinou a mim e os meus irmãos. Meu pai sempre falava: você já viu alguém aqui cobrar o pai? Você já viu o pai com o nome sujo? Não, pai. Então aprenda a valorizar o seu nome. Meu pai falava assim: eu valorizo o meu nome, eu não tenho meu pai mais, mas foi o meu pai que me deu esse nome. Então eu cuido dele, porque é a coisa mais preciosa que meu pai me deu. E vocês cuidem do nome de vocês. Não sujem o nome de vocês. Não fiquem devendo nada para ninguém. Se der a sua palavra, cumpre. Então, queridos, foram princípios assim valiosos para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Então por isso que eu aconselho você, ensine princípios para os seus filhos, porque isso vai fazer toda a diferença nas decisões que eles vão ter que tomar amanhã na vida, queridos, né? A gente vê aí o número de pessoas que se enrolam em dívidas, sabe? Fazem coisas que não conseguem, assumem compromissos que não conseguem cumprir e fica com a vida toda enrolada por causa disso, queridos. Então não tem coisa melhor do que a gente ter a liberdade de viver uma vida em paz. Eu costumo dizer, queridos, lá em casa, que aonde há paz, queridos, há descanso, viu? Então, você, mulher, né, principalmente, o que está na tua mão aí, o papel de edificar o lar, isso aí Deus colocou nas suas mãos. Promova a paz dentro da sua casa. Se tiver paz dentro do seu lar, você vai perceber que vai haver descanso, né? Às vezes fala: pastor, eu estou muito cansado, eu estou muito estressado. É porque não tem paz na sua casa. É porque não tem paz no seu lar. Porque, queridos, não importa o que você enfrenta lá fora. Você pode enfrentar um dia de batalha, de guerra, não importa. Se você tiver paz na hora que você chega na sua casa, você descansa. Então promova no seu lar a paz. Amém? O título da ministração, queridos, é o seguinte: Deus te dará habilidades para fazer a sua obra. Sabe? A palavra de Deus, queridos, ela nos mostra que Deus, Ele nos dá habilidade. Por exemplo, você que está aqui, de alguma forma, queridos, Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu.
Só o fato de você estar aqui hoje, independente que você esteja ou não firme na igreja, isso não interessa. O que interessa é que o fato de você estar aqui hoje significa que Deus te escolheu, sabe? Eu vou ministrar uma palavra à tarde, e o título da ministração da tarde vai ser: Deus resolveu olhar para você. À tarde eu vou falar sobre esse assunto. Mas, queridos, o fato de você estar aqui, você tem que se sentir feliz, abençoado e agradecido a Deus. Porque o fato de você estar aqui ouvindo a palavra dEle, independente do que você esteja enfrentando, Deus decidiu olhar para você. E Ele está te ouvindo. E Ele deseja algo grande para a sua vida. Ele deseja, queridos, que você faça algo sobrenatural. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Querido, você só precisa ficar na posição que Ele te colocou. E é isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender com um personagem da Bíblia, queridos, muito pouco falado, mas nós vamos aprender de uma forma sobrenatural sobre as habilidades que Deus nos presenteia. E eu pergunto para você, o que você tem feito com esses dons, com essa habilidade que Deus te deu? Ontem eu estava conversando com o pastor Júnior, nós tivemos uma edificação aqui, foi maravilhoso, queridos, a igreja estava cheia, foi algo sobrenatural. O bispo Haroldo trouxe uma palavra maravilhosa, os servos aqui da igreja, nossa, o bispo Haroldo pediu para agradecer. O bispo Haroldo, ele falou assim: pastor Rubens, eu não tenho nem palavras sobre essa igreja, o tratamento que vocês nos dão. Os servos aqui prepararam uma mesa, queridos, maravilhosa, um café maravilhoso. O pessoal ficou muito feliz. E na semana que vem nós vamos ter um encontro, E eu louvo a Deus, queridos, porque se a gente tivesse, a gente encheria 2 ônibus. 2 ônibus, mas a gente alugou um só, porque não é barato alugar um ônibus, é caro, Um aluguel de um ônibus para ir daqui em São Roque hoje custa R$2.000. Isso porque é um irmão da nossa igreja, está fazendo um preço bom, viu, queridos? Então não é fácil, mas para o próximo encontro, quem sabe a gente consegue se programar aí e a gente consegue alugar os 2 ônibus, Então, eu louvo a Deus por isso, queridos. E o pessoal dessa igreja aqui, queridos, está entendendo. Aí você fala: pastor, por que você está dizendo isso? Porque está indo muito mais servos do que encontrista. Então eu louvo a Deus por isso, queridos. Eu louvo a Deus por isso, porque nós estamos entendendo que nós temos que servir ao Senhor, que Deus tem sido bom conosco. Tem uma jovem dessa igreja aqui, queridos, uma jovem abençoada, e Deus, Ele falou muito a respeito dessa jovem. Essa semana eu estava orando e essa jovem veio à minha mente, e Deus falou bem assim para mim, queridos, nítido. Deus, Ele falou bem assim, eu me agrado tanto do pai dela. E Deus, Ele falou 2 vezes comigo: mas eu me agrado tanto do pai dela, que o que ela decidir fazer na vida dela, eu vou abençoar e vou prosperar de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos, e aquilo encheu o meu coração, e eu falei: Senhor, então vale a pena te honrar, vale a pena, Senhor, te honrar, vale a pena separar, vale a pena, Senhor, aguentar humilhação, vale a pena. Sabe, queridos, e é bom porque você já vê Deus trabalhando na vida dessa jovem. Você olha para ela, você vê que tem um brilho diferente, sabe, uma beleza fora do normal. Sabe, queridos, por quê? Porque isso é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então por isso que eu te aconselho, igreja, Deus decidiu olhar para você, você é um privilegiado. Deus decidiu te dar dons. Sabe o que você pode fazer? Se você estiver enfermo, você pode pedir para Deus te curar, e Ele vai te curar, porque Ele decidiu olhar para você. Sabe, Ele quer ter um relacionamento com você. Conversa com Ele. Às vezes você está aqui hoje e fala: pastor, eu sou muito ingrato, Deus me deu dons, mas eu não honro meu pai, eu não honro minha mãe, eu faço minha família sofrer. Olha a oportunidade que você tem de falar com Deus. Confessa para Ele, abre o seu coração para Ele, reconheça quem você é,
Para de ficar olhando para a vida dos outros, para de ficar olhando para o ministério dos outros, para de ficar olhando para a profissão dos outros, para a riqueza dos outros. E aproveita, queridos, que Deus está olhando para você e fale com Deus a respeito de você. Fale com Deus a respeito de você. E você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35, nós vamos ler do verso 30 ao 33. Deus te dá habilidades para fazer a sua obra. Glória a Deus. Eu estava só lembrando um fato. Semana retrasada, meu amigo estava aqui, o Nelson. E o Nelson, queridos, ele me conhece há muito tempo. Ele foi meu professor do curso de noivos, né? Uma bênção, um amigão. Então ele me conhece há mais ou menos uns 25 anos. E o Nelson, acho que ele estava conversando com o Cleito, né? E ele falou bem assim para o Cleito: rapaz, eu fico feliz de ver o Rubens pregando, né? Eu fico feliz e eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Aí o Cleito falou para ele assim: mas por que, Nelson, você está falando isso? Ele falou: rapaz, pensa num cara tímido. Pensa num cara tímido, é o Rubens. Você não tem noção do quanto ele é tímido. E realmente, queridos, ele tem razão. Se eu estou aqui hoje, nesse púlpito, pregando a palavra de Deus, queridos, é porque Deus me capacitou com isso. Sabe? Então nós temos que crer. Por isso que eu falo para você: não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus te chamou para pregar, pregue a palavra de Deus com ousadia, mas é a palavra dele. Se Deus te chamou para exortar, exorte. Se Deus te chamou para falar sobre amor, fale sobre amor, mas pregue a palavra de Deus, né? E não se preocupa, queridos, porque o mesmo Deus que capacita, Ele dá oportunidade. Mas aí eu vou te dar um conselho. E isso foi o que o pastor Orides me ensinou. O pastor Orides, quando ele me convidou para ser presidente do grupo de homens, ele falou bem assim para mim: Rubens, eu posso te dar um conselho? Depois que eu aceitei, eu falei: pode, pastor, lógico. Aí ele falou bem assim: ó, eu não costumo falar isso para ninguém, mas para você eu vou te dar um conselho, porque eu sinto que você é uma pessoa que permite isso. Aí ele falou bem assim para mim: ó, tudo que Deus te colocar para fazer na obra dele, nunca desista. Nunca largue o seu ministério, nunca abandone o seu ministério. Você pode estar triste, você pode estar chateado, você pode estar preocupado, você pode estar do jeito que for, mas nunca abandone aquilo que Deus te deu, aquela posição que Deus te colocou. Aí eu peguei e falei: amém, pastor. Aí eu falei: mas por quê, pastor? Porque se você abandonar, dificilmente você terá uma outra oportunidade. E aquilo entrou no meu coração, queridos. E um dos maiores temores que eu tenho na minha vida, queridos, é desistir daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me colocou. E ele falou bem assim: é lógico que você não vai ficar para sempre nesse nível. Por exemplo, hoje você está como presidente do grupo de homens. Você vai ficar aí até o momento que Deus decidir colocar você em outro lugar. E ele falou uma coisa interessante, só que preste atenção: não vai ser porque você quer, vai ser porque alguém vai te chamar, ou porque alguém vai te convidar. Porque o nosso coração é enganoso, queridos. Então aproveite o talento que você tem. Por exemplo, a pouca coragem que Deus me deu para pregar a palavra de Deus, eu subo aqui e prego, queridos, mas eu não posso me atrever a querer cantar, a querer fazer o louvor. Eu não posso, porque isso não foi um talento que Deus me deu, não foi uma habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Pastor, mas se precisar, não tiver jeito mesmo, queridos, aí sim, eu peço para o Fabrício colocar uma música aí no telão, a gente coloca de pé e vamos todo mundo cantar junto, e glória a Deus, aleluia.
Mas é só se Deus mandar mesmo. Mas enquanto isso não acontece, queridos, eu gosto de ver aquilo que Deus proporciona. Deus, Ele levanta pessoas aqui com talento, cada um para fazer a sua parte, sabe? Eu fico vendo aqui, nós temos uma jovem que canta aqui, e Deus deu um talento para ela sobrenatural para poder organizar um encontro, queridos. E que bênção que é na minha vida a responsabilidade, o compromisso que ela tem, o carinho desse trabalho. Ela organiza o encontro de uma forma sobrenatural, tirou um fardo assim das minhas costas grande, né? E eu nem me intrometo, eu falo para ela, resolva do seu jeito. Por quê, queridos? Porque eu entendo que Deus capacitou e por um momento a deixou ali. Por quê? Porque ali vai ser um caminho para algo maior ainda que Deus tem a fazer na vida dela. Então pense nisso, queridos. Não importa a dificuldade que você enfrenta, está difícil no ministério, mas cuidado com a tua voz, cuidado, faça de tudo. Deus ele te vê, Ele decidiu olhar para você. Então faça de tudo, queridos, para agradar a vontade dEle. Preste atenção na palavra de Deus, Êxodo 35, capítulo 30. Moisés disse aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e capacidade artística em todas as artes e ofícios necessários para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para trabalhar e lapidar pedras e entalhar madeiras, para fazer todo tipo de trabalho artesanal. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é interessante, queridos, que Deus ele especifica bem para Moisés o que Ele quer que seja feito. Deus ele falou com quem? Ele falou com Moisés, o que Ele quer que seja feito. Olha, eu quero que vocês façam uma arca assim, de madeira, de acácias revestida de ouro. Eu quero que você faça bacias assim, eu quero que você faça isso assim. Só que Moisés, queridos, ele não era um artista. E olha só que interessante, queridos, quando a palavra de Deus diz que Bezalel, Deus deu para ele sabedoria, ofício necessário para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro. Então o que significa, queridos? Deus mostrou para Moisés o que ele queria, ele falou para Bezalel, e Bezalel recebeu de Deus a capacidade de desenhar e executar a obra. Então o que significa, queridos? Significa, queridos, que Deus ele não vai dar tudo para uma pessoa só. Ele não trabalha dessa forma. Então o reino de Deus, queridos, o que? Ele vai dar a visão para um, mas a capacidade de elaborar, de desenhar e de executar, Ele vai dar para outros. Então por isso que você tem que ter um relacionamento com Deus e entender o que Ele quer para a sua vida, né? E o pastor Júnior, ele falou: pastor, eu nem te convido mais para ir na igreja. Eu falei: pastor, por quê? Você não vai, né? Só o pastor Rafael que vai lá. Aí eu falei: pastor, eu vou, eu estou em débito com você. Mas por quê, queridos? Porque eu gosto de pregar aqui, eu gosto de estar aqui na igreja, né? Eu gosto de estar aqui, queridos, eu amo isso daqui, sabe? Às vezes eu recebo convite para poder ir pregar fora, mas do fundo do coração, queridos, eu não gosto, eu prefiro ficar aqui. Ah, por quê, pastor? Queridos, eu chego na outra igreja lá, o povo estranho, eu já sou tímido já, eu fico olhando, falo preocupado. Pelo menos o pessoal da Núclea aqui já me conhece, né? Já sabe como é que é, né? Mas, queridos, eu sei, queridos, porque Deus ele colocou no meu coração para ser pastor local, sabe? Deus colocou isso no meu coração, é cuidar da igreja aqui, é cuidar dos irmãos aqui, queridos. Deus não colocou no meu coração de pregar aí fora, né? Então por isso que eu não me sinto bem, porque eu me sinto, queridos, fazendo a vontade de Deus quando eu estou aqui na igreja, independente que eu esteja pregando ou sentado aqui, ou na sala conversando com o irmão, mas eu sinto que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou aqui, para cuidar deste povo. Então eu louvo a Deus por isso. Então quando nós olhamos, queridos, a palavra de Deus, olha só que interessante, ela nos revela um momento em que o Espírito de Deus ele encheu Bezalel.
Então toda essa capacidade, todas as coisas maravilhosas que Deus fez lá na vida de Bezalel, né, fazer, queridos, é impressionante. Dizem, queridos, que até hoje existe essa arca da aliança. Exige, queridos, esses objetos que foram feitos por Bezalel, e eu creio nisso. Por quê? Porque foi Deus que deu sabedoria para ele fazer. E olha só que coisa, esse irmão aqui, queridos, essa pessoa fez coisas que impactou o povo judeu durante gerações. Ele foi para a eternidade, queridos, mas a arca da aliança que ele desenhou, que ele fez, queridos, continuou ali no meio do povo de Deus por décadas. E quando Deus, queridos, enche uma pessoa de capacidade através do Espírito Santo, Deus, Ele quer que tudo aquilo que você faça, queridos, venha, sabe, por gerações. Por isso que você tem que ter esse relacionamento com Deus e saber o que Deus tem para a sua vida. Por isso que você tem que andar lado a lado com os líderes, com os pastores. Por quê, queridos? Porque às vezes o pastor ele tem uma necessidade de uma área, a igreja tem a necessidade de uma área que você tem a capacidade para poder resolver, né? Eu estava conversando agora com o Marconi sobre o som. O Marconi, ele aí, os meninos aí, o Fernando, o Mateus e o Luca, eles mexem no som. E a gente está para fazer um projeto aqui grande de mudança, de parte elétrica, porque não é só mexer no som, mas é fazer a instalação disso daí, dá muito trabalho, queridos. Então imagina se não tivesse esses meninos aqui para poder fazer isso. Ah, pastor, você faria? Faria, mas não do jeito deles. Faria, iria ter o culto, iria ter o som, mas não com essa qualidade que nós estamos tendo, né? E aí a gente conversa, eu, Marconi, depois de anos a gente conseguiu se entender, hoje a gente se entende. Inclusive ele vai para o encontro. Glória a Deus. Sabe, queridos, mas para quê? Para a gente poder melhorar, para a gente poder avançar no reino de Deus. E eu entendo isso, Deus capacita uma área. Você vê as redes sociais da igreja, como é que está com os vídeos bonitos, né? Aí você fala bem assim, o pastor está colocando uns vídeos bonitos na rede social. Que pastor está colocando vídeo nada, queridos? Os meninos aí têm total liberdade, eles que fazem tudo aquilo. Então, queridos, a gente vê Deus, Ele capacitando, e é dessa forma que a igreja vai crescendo. Como é que a igreja vai crescendo? Quando você decide usar as habilidades que Ele te deu para a obra dEle. A igreja começa a crescer. Pastor, a igreja não está crescendo muito, né? Está meio devagar. Sim, mas a culpa não é minha, a culpa é sua que não usa o talento que Deus te deu para o reino dEle. Porque eu estou usando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo o que eu posso. Só que eu sozinho, queridos, não vou conseguir nada. Agora imagina se você tivesse com o seu talento em prática. Provavelmente nós estaríamos em outro nível. Sabe, queridos? Então o Espírito de Deus encheu Bezalel de capacidade e habilidade para trabalhar na construção do tabernáculo. É Deus, queridos, quem habilita e capacita os homens que Ele escolhe para fazer a sua obra. Queridos, é Deus que escolhe, né? Eu sempre converso com a Dani, né? A Dani, agora não, mas ela, antigamente ela fala, pastor, obrigado pela confiança. Eu falei, Dani, você não tem que me agradecer não, foi Deus que te escolheu. Nós estávamos num culto, eu lembro até hoje, lá na casa da irmã Naná, um culto abençoado lá. E a irmã Naná convidou a Dani para fazer um louvor, e a Dani estava lá fazendo um louvor, e eu ouvi 2 vezes no meu ouvido, queridos, uma voz audível, uma voz diferente, onde Deus falou bem assim, minha ministra, né? Por isso que eu sempre falo para a Dani, foi Deus que te escolheu, nunca desista do seu ministério, nunca desista do seu ministério, sabe, queridos? E a gente vê Deus dando unção, dando capacidade para ela. Acho que não, né, Dani? Você sempre fez aula de música desde pequenininha, né? Não, você fez sim, porque não é possível. Eu tento, não consigo cantar. Não, queridos, é Deus. Deus, Ele tem capacitado, e a gente tem observado o crescimento da Dani. A gente tem visto, né? Eu não sou músico, mas o meu pai é músico.
Meu pai, ele é músico, né? Meu pai é músico. E meu pai, ele fala bem assim, nossa, mas a Dani está diferente, viu? Meu pai, ele percebe, querido, se qualquer instrumentinho de sair do ritmo aqui, ele no ouvidinho dele, ele consegue perceber isso. E ele escuta lá os louvores da igreja, ele gosta muito do louvor, E ele escuta tudo lá. Então, queridos, a gente vê isso. Quando a gente olha para a palavra habilidade, queridos, ela vem do termo latim habilitate. E pode ser definida como grau de competência de uma pessoa frente a um determinado objetivo. Ou seja, é uma pessoa hábil e qualificada para tal função. Ter habilidade, queridos, significa agir com eficiência e com perícia. Então a pessoa que tem habilidade, queridos, ela executa aquele serviço a qual ela tem habilidade da melhor forma possível. Da melhor forma possível. É impressionante, queridos, a gente vê alguns irmãos que têm habilidade para fazer algo, você vê ele fazendo, e faz numa calma, numa tranquilidade, né? Que nem eu pedi para o Israel, né? Eu vejo o Israel soldando ferro, e ele vem e solda, e o Kleber também vem e solda. Aí eu falei, Israel, me ensina a soldar. Queridos, já tem 5 anos que eu estou tentando aprender a soldar e não consigo. Ele fala, pastor, mas é que o senhor acha que para ser serralheiro tem que ser bruto. A pessoa para soldar tem que ser sensível. Eu falei, não é mais comigo isso não. Não é mais comigo isso não. Tem que ser sensível. E é verdade, queridos, quando você pega um ferro de solda e você vai soldar, aí você percebe que a solda é um contato elétrico. Você não precisa relar no ferro. É impressionante, queridos, você não rela, quando você está soldando, você não está grudado no ferro, você chega próximo, aí a própria corrente gera o contato, e aí você consegue enxergar através daquele capacete lá, daquele óculos de proteção, você consegue enxergar aquele eletrodo seu derretendo e colando no ferro, você só direciona ele. Então tem que ter uma sensibilidade muito grande. E realmente eu tenho dificuldade de ter essa sensibilidade, né? Então quando a gente olha para a habilidade é isso, queridos, é você executar com eficiência e com perícia. Algumas pessoas, queridos, já nasceram com habilidades especiais, por exemplo, para praticar um determinado tipo de esporte, a ponto de alcançarem marcas olímpicas, é o que a gente está vendo nas Olimpíadas aí, né? Teve uma menininha aí, uma ginasta brasileira fora do normal, né? A gente percebe, eu vi um videozinho dela, pequenininha, dando uma entrevista. Então desde pequenininha ela está ali na ginástica ali. Então os pais descobriram que ela tinha essa habilidade, resolveram investir e olha lá, queridos, deu medalha de ouro, né? Outras nascem com habilidades para tocar em instrumentos, né? A gente vê o Jonathan, vê o Rafael aí, a facilidade que esses meninos têm para aprender, mas mesmo tendo habilidades, eles tiveram que se esforçar para poder aprender. E a gente vê hoje eles executando isso com uma facilidade fora do normal, né? Outros têm habilidade para cantar, né? A gente vê a Dani, a Sara e o pessoal do louvor aí como tem habilidade para poder cantar. Já outras pessoas nascem com habilidade para desenhar, né? Para fabricar obras artísticas, habilidade para poder pregar, né? Então são inúmeras habilidades. É por isso que o reino de Deus, queridos, não adianta uma pessoa querer fazer. Aí você olha assim, mas a igreja começa pequenininha. Por quê? Porque no início é só o pastor que faz. E o pastor não consegue desenvolver muito a igreja. Aí vai agregando irmãos que têm habilidade. Pastor, a gente podia melhorar o som. Irmão, fica à vontade, você tem habilidade? Tenho. Pastor, a gente podia fazer o evangelismo. Legal, irmão, você tem habilidade para conversar com as pessoas? Tenho, pastor. Ixi, converso com todo mundo. Entrega o panfleto e ainda fala umas verdades para qualquer pessoa sem medo nenhum. Isso é uma habilidade, queridos. É uma habilidade. E aí essa pessoa vai evangelizando, vai trazendo outras pessoas. E o que vai acontecendo? A igreja ela vai crescendo. Por quê? Porque os membros vão praticando as habilidades que Deus deu para ele, né? E qual que é o problema da igreja? O problema é aquele grupo que não faz nada e fica reclamando de quem faz, né? Esse é o problema, queridos. E isso sempre vai ter no nosso meio.
né? Satanás, ele sempre vai usar pessoas para poder fazer parar aquelas que estão fazendo, aquelas que têm habilidade. Então por isso que você que faz algo no reino de Deus, você tem que tomar cuidado com aquilo que você escuta das pessoas. Você tem que tomar cuidado, não deixe com que as pessoas falam, não deixe que isso venha te parar, venha te desanimar, venha te chatear. Não, continua. Se Deus te deu uma habilidade, você está fazendo exatamente aquilo que você tem facilidade, então faça, né? Às vezes eu fico vendo, tem pessoas que assim, você vê que tem habilidade, né? Fala bem assim, poxa, mas eu estou vendo que você faz tanta habilidade. Ah, pastor, eu tenho habilidade, mas eu não gosto. Queridos, se Deus te deu habilidade, aí que você vai ter que lutar contra a sua vontade e ser feliz naquilo que você sabe fazer, naquilo que você faz bem. É ali, queridos, que você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida, né? E eu acho legal, eu ouvi uma frase e eu super concordo com isso. Se você der certo na igreja, qualquer área da sua vida você vai dar certo. Qualquer área da sua vida você vai dar certo. Mas entenda isso, queridos, você precisa colocar em prática as habilidades que Deus que te deu. Segundo, queridos, alguns eruditos, Bezalel, ele aprendeu o ofício dele, né? Parte ele aprendeu com seu pai Uri e do seu avô Ur. Quem assistiu aí a Terra Prometida, viu bem Bezalel, viu ali aquele trama todo lá no Egito, ele fazendo joias no Egito. O avô dele, né, era famoso lá no Egito, fazia joias do faraó. Foi bem legal ali, que quem assistiu pode ver assim Bezalel se destacando bem mesmo nisso, né? E Deus, queridos, depois Deus aperfeiçoou o talento dele para usá-lo na obra de engenharia do tabernáculo, com todos os seus utensílios, revelado por Deus, né, a Moisés no monte. Então quer dizer, Deus, ele usou Bezalel para executar toda a questão de engenharia no tabernáculo, né? Para executar, Deus usou Bezalel para executar aquilo que ele revelou para Moisés. É assim que é o reino de Deus, queridos. Às vezes Deus ele vai revelar algo para mim, mas não sou eu que vou executar. Às vezes o que Deus vai revelar para mim é o Irineu que vai executar, é o pastor Rafa que vai executar, é a Dani que vai executar. Então por isso que nós temos que andar alinhados como um corpo. Eu lembro que quando o pastor Orides estava vivo, e eu me aproximei muito dele, eu ficava sempre do lado dele, esperando o quê? Esperando a ordem. Pastor, o que é para fazer? Aí você fala bem assim, ah, pastor Rubens, mas você não sabia o que era para fazer? Queridos, eu entendia que na obra de Deus, Deus ia dar a direção para o meu pastor. Deus não ia dar a direção para mim, Deus iria dar a direção para ele. E eu entendi que eu teria que executar. Pastor, mas tudo aquilo que o pastor hoje pediu para executar, você queimou no seu coração o desejo? Não, queridos, a maioria das coisas eu não queria fazer. Mas eu fiz por quê? Porque eu tinha consciência de que Deus tinha mostrado para ele. E Deus me deu um sonho, queridos. Às vezes as coisas não acontecem assim. Deus ele me deu um sonho. E nesse sonho, um ano antes da comunidade núclea nascer, Deus ele me deu um sonho que eu estava prestes a fazer uma coisa, mas eu não poderia fazer sem a ordem do pastor Orides. E a gente estava num campo de batalha, queridos, estava numa batalha violenta. E eu estava só assim, pastor, a hora que o senhor ordenar. Pastor, a hora que o senhor ordenar. Aí eu falava, pastor, é agora? Ele, não, calma Rubens, não é agora não, espera mais um pouquinho. Aí passava um pouquinho, eu, pastor, é agora? Ele, não, calma Rubens, espera mais um pouquinho. E aí Deus me deu a revelação desse sonho, queridos. E a forma que Deus trabalha, muitas pessoas, queridos, na igreja sofrem, sabe por quê? Porque leem a Bíblia, mas não se rende à forma de trabalho de Deus, quer fazer as coisas do seu jeito, quer fazer as coisas à sua força, no seu tempo. E aí acaba perdendo a oportunidade. Mas ainda bem, queridos, que Bezalel não. Bezalel ele ouviu a voz do Senhor, né? E a palavra de Deus diz lá em Êxodo 25:40, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado neste monte. Foi o que Deus falou para Moisés, tenha cuidado. Por isso que às vezes, queridos, pastor, eles não são compreendidos. Muitos pastores não são compreendidos. Hoje eu compreendo um pastor, porque eu sou pastor.
né? Porque Deus, quando Ele fala com a gente, queridos, Ele fala que nem Ele falou aqui para Moisés, é para você fazer isso, mas tenha muito cuidado para fazer tudo de acordo com o que eu te mostrei, com o que eu te falei. Então por isso, queridos, que às vezes eu estou aqui e a gente fica preocupado, porque Deus Ele tem mostrado o que está sendo pregado, o que está sendo revelado, o que está sendo cantado. Deus Ele vai falar isso comigo, com a Dani que está à frente do Ministério de Louvor. E aonde que a gente tem que ter cuidado? Vamos introduzir essa música. Vamos pregar esse tipo de palavra. Não. Tudo tem um momento certo. Deus pediu para fazer isso agora. E é isso que vai ser feito. Tem um momento, queridos, um momento de exortação. Então um momento de exortação. A igreja ela vai aceitar, ela vai suportar a exortação. Deus Ele me deu uma experiência maravilhosa, queridos. 3 pessoas, a qual Deus assim me usou de uma forma para poder judiar da pessoa, não concordar. Entrou ali na sala, mas em nenhum momento eu alisei. Eu só bati. E eu falei, Deus, mas essas pessoas vão sair da igreja. Queridos, é impressionante o quanto essas pessoas estão mais firmes como nunca. E foi um talento que Deus me deu, de falar a verdade. É difícil falar a verdade, queridos. É difícil, né? É difícil, às vezes, você ter um amigo, que nem, por exemplo, mesmo, eu tenho o Irineu aqui, aí vamos supor que o Irineu está passando por uma luta lá, e o Irineu fala bem assim, pastor, estou passando por uma luta. Eu falo, Irineu, você está errado. Não, mas eu estou desabafando com você está falando que estou errado. Você está errado. Essa luta você está enfrentando porque você tomou a decisão errada. Eu sou seu amigo, eu te conheço. São poucos amigos que têm coragem de fazer isso, queridos. São poucos pastores que têm coragem de fazer isso. Mas nós temos que aprender, queridos, a falar a verdade para as pessoas. Nós tivemos uma aula aqui do Homem ao Máximo na quarta-feira. É uma aula difícil. O título da ministração é A Transferências de Culpa Termina Aqui. E não é fácil, queridos. Não é fácil. Mas a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a falar a verdade. Por exemplo, você tem um amigo lá. Seu amigo está sofrendo. Você sabe que ele está fazendo a coisa errada. Aí você chega em casa, desabafa com a sua esposa. Poxa vida, vi fulano hoje. Fulano está se perdendo lá porque está tomando a decisão errada. Então, fala para ele que ele está errado. Fala para ele que ele está errado. Quando a gente olha, queridos, para a palavra de Deus, isso é só a nível de conhecimento histórico mesmo, porque quando a gente olha para Ur, a gente vê Ur segurando as mãos de Moisés, né, com Arão, mas a gente não entende o desfecho que teve a vida de Ur, porque é um homem citado na Bíblia, né? E quando você vai estudar, queridos, sobre a morte de Ur, o interessante é que é o seguinte, quando a gente vê Ur, ele foi o avô de Bezalel, né? Tem duas linhas de pensamentos sobre a morte dele, né? E essas 2 linhas de pensamento diz que ele morreu ali naquele momento da construção do bezerro de ouro. Porque você vê Arão falando para Moisés, né? Não, a gente jogou o ouro aí e deu esse bezerro. Que deu nada, queridos. Arão estava lá já dando desculpa, já falando as coisas de qualquer jeito. Isso não existe não. Que deu o bezerro o quê? Alguém fez aquilo. Alguém fez aquilo, né? Então tem uma linha, queridos, de estudos que diz o seguinte. A primeira linha, que foi Ur, queridos, que construiu aquele bezerro. E por causa disso, queridos, ele foi morto, né? E tem uma outra linha de pensamento que diz o seguinte, e nessa linha de pensamento eles falam que Bezalel recusou, que o pai dele recusou e que ele aceitou. Mas tem uma outra linha, isso não tem como provar, queridos, não acha escrito sobre isso, que diz o seguinte, que ele morreu por quê? Porque o neto recusou, o filho recusou e ele também recusou. E aí mataram ele pelo fato dele ter recusado.
né? E nessas duas linhas de pensamentos, eles exaltam Bezalel, falando que foi um presente que Deus deu, o dom, a sabedoria, para poder honrar o seu avô. Olha só que coisa interessante, queridos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então é isso que é interessante. Alguns dizem que ele morreu porque fez, e outros dizem que ele morreu porque ele se opôs à construção, né? Mas vamos falar um pouco de Bezalel, queridos. Habilidades de Bezalel. Bezalel, esse ilustre personagem da Bíblia, né? Filho de Uri, que era filho de Ur, da tribo de Judá, foi escolhido por Deus como uma espécie de engenheiro ou arquiteto do tabernáculo de Moisés. Aqui nós tivemos, queridos, a nossa engenheira, né? Deus, ele deu talento para Leire. A Leire, no início lá da obra, Irineu tem que ter ferro. Irineu, não, Leire, é muito ferro. E ela firme ali, tem que ter ferro. Aí chegava lá e eu falava, Irineu, não tem jeito não, Irineu, vamos comprar o ferro que a Leire está pedindo. Ela que estudou para isso, ela que fez os cálculos. Se ela está pedindo essa quantidade de ferro, então vai ser essa quantidade de ferro. Mas se fosse na minha cabeça e na cabeça do Irineu, queridos, a gente não ia colocar os ferros que ela colocou. Até o pastor Rafa algumas vezes falou, pastor, eu acho que a Leire está exagerando, né? Mas ela estudou, né? Aí até que a gente chegou, né, Leire? Que você não está estudando, não exagerou, né, Leire? Usou bastante ferro. Aí ontem estava com um membro aqui da Novo Tempo, e ele é engenheiro também, só que é engenheiro eletricista. Aí ele falou, pastor, quem que foi que projetou essa obra aqui? Aí eu falei, foi a Leire, a irmã da igreja. Ele falou, pastor, ficou muito bem projetada. Por quê, queridos? Porque Deus deu capacidade, e o tempo todo ela estava aí. O tempo todo ela estava aí. E um dia, queridos, se Deus quiser, nós vamos arrumar um lugar, vamos colocar uma plaquinha com o nome da diretoria que construiu, o nome do engenheiro e o nome de todos os membros até a construção da igreja. Para quê, queridos? Para poder ficar aí registrado, né? Para que a próxima geração possa ver, possa valorizar e possa também querer construir algo maior, algo melhor, né? Então, quando a gente olha para isso, queridos, ele foi uma espécie de engenheiro. Êxodo 25, 8, 9 diz, e deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles. Êxodo 31, 1, 5. O Senhor disse mais a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. Dei a ele habilidades, inteligência, conhecimento artísticos para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar, esculpir pedras e para entalhar madeiras e para fazer toda espécie de obra artesanal. Quer dizer, queridos, o Espírito de Deus encheu Bezalel com uma capacidade, queridos, ilimitada. Ilimitada. Tudo que fosse executar naquele momento, este homem ele iria conseguir desenhar e fazer, queridos. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E é por isso que eu falo para você, não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem chamado você. Não tenha medo. Por quê, queridos? Porque antes de te chamar, Deus ele te capacita para poder executar. Ele te capacita para poder executar, né? Sabe, queridos, e para ser bem sucedido em sua missão, olha só que interessante, queridos. Bezalel, né, o nome dele, o que significa, Bezalel significa na sombra de Deus, né? E realmente ele vivia na sombra de Deus. Pois coube a ele fabricar e desenhar o modelo de todas as peças do tabernáculo que foi mostrado por Deus a Moisés no monte. Você lembra que eu falei para vocês aqui? Deus não mostrou para Bezalel, Deus deu capacidade para ele fazer, mas Deus mostrou para Moisés. E isso, queridos, é muito importante. É você, quando você lê a Bíblia, você entende que Deus, ele trabalha com um sistema de autoridade. Sabe, queridos, é um sistema de autoridade. Que nem, por exemplo, mesmo Deus ele determinou que o homem seria o sacerdote do lar. Deus determinou que a mulher ela seria responsável pela edificação do lar. Não adianta, queridos, um querer fazer o trabalho do outro, porque não vai dar certo. Sabe, queridos, Moisés, queridos, ele também contou que Bezalel, ele escreveu que Bezalel contou com o auxílio de outros
peritos escolhidos por Deus, chamado Aholiabe, os quais também ensinaram os ofícios a outros homens e foram capacitados para fazerem toda a obra de mestre, né, e até engenhosa. Olha o que diz em Êxodo 35, 34, 35. Além disso, o Senhor deu a ele e a Aholiade, filho de Ahisemaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar a outros. Ele lhes deu a capacidade extraordinária para realizar todo tipo de serviço de carpintaria, de joalheiro, também para fazer bordados em linho finos e de linhos de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho camesim, para fazer qualquer trabalho artesanal. Hoje a gente vê, queridos, por que a comunidade núclea ela tem crescido? Porque Deus tem abençoado o ministério pastoral com pastores para ajudar o pastor Rubens. Por que o ministério de louvor está cada dia melhor, né? Por quê? Porque Deus tem levantado pessoas para poder ajudar a Dani. E vai levantar muito mais. E essas pessoas entrarem, respeitarem, saber que Deus vai dar a visão para ela, essas pessoas vão crescer assim como esses homens cresceram. É a mesma coisa, queridos, no nosso trabalho. A gente chega numa empresa para poder trabalhar. Primeiro, né, queridos, nós somos tão orgulhosos que nós nos achamos melhores do que o dono da empresa, né? Aí eu faço uma pergunta para você: se você fosse melhor do que o dono da empresa que você trabalha, você seria o dono e não ele, né? Então, pastor, o que tem que fazer? Você tem que chegar com humildade. Deus, Ele te colocou ali naquela empresa para você ser uma bênção. Deus, Ele te colocou ali naquela empresa para que você seja um instrumento de prosperidade na vida do seu chefe, na vida do dono daquela. Pastor, mas a empresa é muito grande. Não interessa, Deus te colocou ali para te abençoar. Deus não te colocou ali para você ser melhor do que ninguém. O problema é o ego. O problema é que muitas vezes nós vamos querer competir, vamos querer provar que nós somos melhores. E aí, queridos, começa a queda do homem. Foi assim que Satanás caiu. Quando Satanás achou que era melhor do que Deus. Quando é que nós começamos a despencar profissionalmente? Quando nós achamos que nós somos melhores do que as pessoas que estão lá. Como é que nós começamos a despencar ministerialmente? Quando nós achamos que nós somos melhores do que os nossos líderes. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Deus, Ele não escolhe por capacidade, porque capacidade Ele dá. Deus, Ele escolhe por relacionamento. Viu? Aprenda isso. Capacidade Deus dá. E o que Deus quer? Deus quer, queridos, aquilo que só você pode decidir: escolher ter relacionamento com Ele. Você pode ser a pessoa mais, sabe, queridos, mais talentosa desse mundo, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, não vai rolar. Não vai rolar. É que nem casamento, queridos. Tem que se relacionar, tem que se comunicar, tem que conversar. A partir do momento que um casal querer ser melhor do que o outro, vai dar problema, né? O que está acontecendo hoje, essa geração de hoje? A geração do divide tudo, né? O camarada sai com a namorada, chega lá, vem a conta, aí vamos dividir. Aí divide tudo, né? Não, queridos, a Bíblia ela já deu um modelo de família, é uma só carne. Deixa eu te falar, a renda do marido e da mulher é a renda do casal. Não é a minha renda e a tua renda. Não é eu economizo o meu e gasto o teu, né, Daniel? Não é da senhora não, viu, irmã Naná? É um outro caso, viu? Eu não estou dedurando ele, é um outro caso, né? Porque como a renda é dividida, queridos, aí fala bem assim: não, eu junto o meu e gasto o seu. Aí depois, né, Daniel, a mulher está lá com quase o salário todo na conta e o cara está em débito. Por quê, queridos? Porque cada um, queridos, sabe a forma que vai administrar. E muitos casamentos, queridos, dão errado por causa disso. Porque o que é meu e o que é seu é meu também. Não, queridos,
é nosso, é a renda do casal, é do crescimento da família, é para crescermos, é para deixarmos um legado, é para educarmos os nossos filhos, é para construirmos uma casa para a nossa família. É para isso que nós trabalhamos juntos. Sabe, queridos? Então, quando você lê a Bíblia, você tem esse entendimento. E eu volto a falar aquilo que eu falei no início. O maior problema nosso é que nós lemos a Bíblia, mas nós não queremos agir da forma que Deus pede para nós agirmos. Sabe, queridos? Deus, pastor, mas eu tenho um chamado para liderança. Tem, só que você nunca vai ser levantado por Deus como líder se você não tem a capacidade de ser liderado. Nunca você vai ser levantado por Deus se você não tem a capacidade para ser liderado. Então, primeiro você tem que aprender a ser liderado, você tem que aprender a obedecer. Aí sim, com um relacionamento com Deus, Ele vai te colocar numa posição de liderança. Isso em todas as áreas das nossas vidas, queridos. Você pode ser o profissional mais capacitado na empresa onde você trabalha, no mercado de trabalho. Aí você fala bem assim, pastor, eu não entendo porque as coisas não dão certo para mim. Eu entendo. Você se acha tão grande que você não consegue ser liderado por ninguém. Você não consegue receber a ordem de ninguém. Por isso que você não cresce profissionalmente. Então, para a gente chegar, queridos, pode pegar, queridos, você vai pegar a história dessas pessoas de sucesso aí, que começaram do nada, queridos, você vai ver ali que sempre teve ali um mentor, sempre teve uma pessoa que ensinou, sempre teve uma pessoa que ajudou. Então, nós temos que aprender isso, queridos. A palavra de Deus afirma que assim, né, como Bezalel e a Oliabe e todos os homens sábios de coração a quem o Senhor dará sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Por que esses homens tiveram sucesso? Porque eles decidiram fazer tudo da forma que o Senhor ordenou. Pastor, por que eu estou sofrendo? Porque você está fazendo do jeito que você quer. Se você tivesse, desde o início, fazendo tudo da forma que Deus pede para você fazer, você não estaria sofrendo. Pastor, não tem como reverter? Tem, uai. É só você parar tudo e começar da forma correta. Pastor, mas tem que parar tudo? Tem que parar tudo. Tem que parar tudo. Né? A gente vê lá em Jeremias, quando Deus fala sobre o oleiro e o vaso. Tem que começar de novo, tem que fazer de novo. E qual que é o maior problema? O maior problema é que nós não aceitamos retroceder, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz, ó. Assim Bezalel, a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor tinha concedido habilidades e inteligência para fazerem toda a obra de construção do santuário, executaram a obra como o Senhor tinha ordenado. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha colocado sabedoria e que tinha se colocado à disposição para vir e começar a obra. Olha só que interessante, queridos. Por que eles tiveram sucesso? Porque eles executaram a obra como o Senhor tinha ordenado. Queridos, você pode ter o talento, pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas se você não usá-lo da forma que Deus quer que você use, não vai passar de simples talento. Nunca vai evoluir, nunca vai evoluir. Porque Deus, queridos, é um Deus que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Por que esses homens, você vê que eles não sofreram para construir, eles desenhavam e executavam, o Espírito Santo capacitava. Por quê? Porque eles eram obedientes a Deus. Como é que Deus, queridos, vai usar pessoas que não obedecem pais, pessoas que não respeitam seus líderes, tanto ministeriais quanto profissionais? Sabe, queridos, não tem como Deus abençoar, não tem como. Cada um trabalhava em sua especialidade, ninguém queria meter o bedelho no dedo no serviço do outro. E qual que é o problema do ser humano? O ser humano é o seguinte: além de não executar direito o que ele foi chamado para executar, ainda fica se intrometendo no que o outro faz. Esse é o problema, queridos.
Você que trabalha numa empresa aí, sabe qual que é o maior problema que sua empresa tem hoje? Fofoca. Fofoca. Fica um falando mal do outro, né? Você que está na igreja aí, sabe qual que é o maior problema da igreja? Sabe qual que é o maior problema da comunidade núclea da Novo Tempo? Fofoca. A pessoa não quer fazer a obra de Deus e fica ainda pentelhando quem está fazendo. O dia que nós, queridos, o dia que você pegar o talento que Deus te deu e executar do jeito que Deus quer e começar a respeitar as pessoas, você vai ver como tudo na sua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. Eu estava conversando com uma pessoa aqui ontem, e eu falei para ela bem assim, ó, você sabe qual que é a pior espécie de ser humano? A pior cobra da fofoca? É aquela que chega e fala bem assim, eu não estou querendo falar mal da Dani, eu amo ela, mas você viu o que ela fez? Esse é o pior que tem, queridos, esse é o pior que tem. Se você ama, se você não quer falar mal, cala a tua boca. Porque você ama, para que ficar falando mal? Você não não consegue executar aquilo que Deus te deu por causa das suas escolhas e agora fica atrapalhando os outros que estão executando. Isso, queridos, não é só a nível ministerial, não. Empresas estão sofrendo por causa disso. Eu fiquei sabendo de um caso aí, queridos, olha só para você ver. Um funcionário daquela empresa lá que faz bolo, uma empresa famosa, novo, ficou com raiva do dono da empresa, fez um bolo lá e colocou chumbinho. Quase tira a vida de uma pessoa. A pessoa teve que ser internada às pressas na UTI. Deixa eu te falar um negócio para você. O ser humano, ele está com um coração tão ruim, que ele não está mais preocupado em ter sucesso. Ele está preocupado em destruir as outras pessoas. E eu pergunto para você, Deus vai usar esse tipo de gente? Nunca. Pode ser mais talentoso que for, Deus não usa. Porque Deus, ele tem princípios. Você fez a escolha, você tomou a decisão, Deus te deu talento, deu. Então a escolha é sua, de usar ou não. Ah, pastor, mas está tudo dando errado, eu não consigo ser feliz. Porque você fez as escolhas erradas. Ah, mas é perseguição. Não, ninguém te persegue. Entenda isso, se você está com Deus, ninguém tem a capacidade de te perseguir. Deus, queridos, ele possui homens hábeis para realizarem toda boa obra. Por que ele possui homens hábeis? Porque Ele que capacita. Ele que capacita. Às vezes eu e Irineu, a gente fica conversando aqui e a gente chega na seguinte conclusão: como que a gente conseguiu, junto com a igreja, construir tudo isso? Nós não sabemos, queridos. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós não temos capacidade para isso. Isso é de Deus. Deus sempre tem um homem certo para a obra certa. José foi o grande ministro da fazenda de Faraó, que soube administrar com eficiência a economia do Egito, tanto na época de bonança como na época de escassez, a ponto do Faraó perguntar para os demais ministros do seu governo. Olha só o que Faraó perguntou, queridos. E o Faraó, ele conhecia, queridos. Você acha que Faraó não conhecia, não sabia a trama que existia no meio dos governantes que estavam com ele, a fofocaiada que acontecia no meio das pessoas? Lógico, queridos, Deus, ele revela, ele mostra. Um líder, queridos, ele sabe de tudo o que está acontecendo. E por que ele não fala? Porque ele preserva, queridos. Ele preserva. O verdadeiro líder, queridos, ele preserva tanto as pessoas, queridos, a ponto de ver se as pessoas começam a mudar de opinião, começam a melhorar. Porque o verdadeiro líder, ele acredita na mudança das pessoas. Pastor, mas se a pessoa não mudar? Queridos, a pessoa, ela se destrói sozinha. Você não precisa nem colocar a mão. Você não precisa nem colocar a mão.
Olha só, em Gênesis 41, 38, será que encontraríamos alguém com este homem a quem está o Espírito de Deus? Queridos, o faraó ele não acreditava em Deus, mas ele viu o Espírito de Deus em José. Porque José, queridos, ele tinha um nível de relacionamento a qual ele demonstrava aquele que ele se relacionava. Às vezes, se você vê a minha esposa pregando aqui, você me vê pregando, você vai falar assim, nossa, até que parece a ministração da pastora Débora, né, e o pastor Rubens, parece que os dois pregam do mesmo jeito. Lógico, queridos, que isso é natural acontecer. Por quê? Porque nós nos relacionamos. É natural que nós temos, queridos, a mesma visão. Às vezes nós discordamos em alguma coisa, mas continuamos caminhando juntos. A Bíblia revela, queridos, que Salomão aceitou a experiência e a habilidade de um engenheiro internacional enviado pelo rei Tiro para liderar a construção do templo. Você sabia que Salomão ele construiu, mas não foi ele que liderou a construção? Você sabia que Salomão teve a humildade de entender que mesmo sendo o homem mais sábio que existia naquela época, ele não tinha capacidade para poder administrar a construção. E olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 2, 13 e 14, né? Ele teve a ajuda de um rei. Vou mandar-lhe um profissional de grande habilidade, Zirão-Abi, filho de uma judia de Dan em Israel. O pai dele é daqui de Tiro. Ele trabalha muito bem em ouro e em prata, bem como em bronze e ferro, e tem grande conhecimento do trabalho em pedra, carpintaria, tecido. Ele lida muito bem com tinturas em tecidos púrpura, azul e vermelho, e em linho fino. Além disso, faz desenhos em metais e em madeira. Ele tem condições de executar qualquer projeto que lhe for apresentado. Ele foi trabalhar com os seus homens e com os homens indicados pelo meu senhor Davi, seu pai. 2 Crônicas 2, 13 e 14, está vendo que coincidência legal, queridos? Deus levantou Bezalel para aquele momento da construção do templo que ia ficar no deserto. E depois Deus levantou, queridos, um outro homem para a construção do templo de Salomão. Deixa eu te falar um negócio para você. Deus ele falou coisas sobrenaturais a respeito da comunidade núclea. Como que você acha que vai acontecer? Através das pessoas que Deus vai dar a capacidade de desenvolver grandes coisas. Sabe, queridos, em meio à pandemia, é impressionante, na construção, o quanto Deus prosperou irmãos aqui dessa comunidade. Queridos, é impressionante, queridos, tem pessoas que comprou até apartamento sem querer. Ah, pastor, eu não queria não, mas eu fui ver, aí acabei comprando. Queridos, como é que compra um apartamento sem querer, queridos? Isso é muita bênção. Aí você fala, pastor, não é justo. Lógico que é justo, queridos. Porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis e se preocupam com as coisas dele. Deus tem prazer, queridos. Deus ele tem prazer. E ele é extravagante. É que nem Deus falou para mim a respeito dessa jovem. Deus ele falou bem assim, o que ela fizer eu vou abençoar, porque o pai dela me honra. Olha só que interessante, queridos. Eu fiquei remoendo a palavra que Deus colocou no meu coração no culto do Dia dos Pais sobre família. E essa questão da honra, Deus falou muito comigo sobre isso. Sabe, queridos, a Bíblia, queridos, ela descreve também a perícia e a habilidade de Davi em liderar o povo de Israel. Olha só, escolheu o seu servo Davi, que antes era pastor de ovelha, tirou do pastoreio das ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria. O coração, queridos, já era dele. O coração de Davi já era sincero, mas esse atos de sabedoria foi a capacidade que Deus deu para ele, no momento que ele escolheu honrar o Senhor, e não fugiu daquele gigante, não fugiu do urso e não fugiu do leão.
Ele brigou com aquele gigante, queridos, não porque aquele gigante estava desdenhando do povo de Israel. Ele brigou, queridos, porque aquele gigante estava desdenhando do exército do Deus vivo. Davi, queridos, ele se preocupava com o nome de Deus. Ele não aceitava em ver ninguém zombando do nome de Deus. Ele era um menino, um jovem, um pastor de ovelha, se tornou, queridos, o maior rei que Israel teve. Davi, ele era completo em tudo, queridos. Davi tinha coragem para estar como rei à frente de batalhas. Davi era um ótimo administrador, tanto, queridos, que praticamente toda a construção do templo de Salomão foi oferta que ele deixou. E da onde que veio essa capacidade? De Deus, de um relacionamento com Deus. Você quer capacidade para fazer coisas grandes? Eu te pergunto, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? A palavra de Deus, queridos, isso aqui é interessante falar, descreve as habilidades de Asaf, Remã e Gedutã no ministério de louvor. Depois Davi, com auxílios dos chefes dos tabernáculos, indicou os homens para profetizar com o acompanhamento de lira, harpas e símbolos. Estes homens eram dos grupos de Asaf, de Remã e de Gedutom. Esta é a lista dos nomes escolhidos para este trabalho. Queridos, uma das coisas que eu tenho no meu coração, queridos, é isso. Se não tiver quem fazer, Deus capacita. Deus levanta pessoas. Por isso que eu não fico preocupado, queridos. Antigamente eu até tinha uma preocupaçãozinha. E a pior coisa que tem é isso, queridos. É você ter que ficar pisando em ovos porque você depende dos outros. Porque tem pessoas, queridos, que quer colocar em você a dependência total dela. Eu lembro que antigamente era uma preocupação, queridos, e ia começar o culto e, gente, cadê o pessoal do louvor? Não veio ninguém, será que alguém vai cantar? E será que daqui a pouco chegava a Dani? E oh Deus, glória a Deus, a Dani está aí. E será que vai chegar um instrumentista? E não chegava ninguém, e daqui a pouco a Dani estava cantando sozinha. Hoje, eu me preocupar com isso? De jeito nenhum. Pode estar a Dani aqui sozinha, eu vou estar ali louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Porque cada um tem que saber o seu compromisso com Deus, porque o compromisso não é comigo, não é com o pastor, não. Com Deus, queridos. Hoje, eu fico feliz. Eu chego aqui na igreja, o ministério de louvor chega antes de mim. Os meninos já estão aqui cantando, repassando a música. Terça-feira, você lembra como que era terça-feira, Dani? Nossa, terça-feira, meu Deus do céu, que luta que era. Hoje, terça-feira, é o dia que mais tem gente aqui. Sabe por quê, queridos? Porque é Deus que capacita. É Deus que honra. Sabe? A pior coisa que tem, queridos, é a pessoa ter aquele pensamento: o pastor precisa de mim. Se eu não estiver lá hoje, não tem culto. Oh, Deusinho. Não, queridos. Hoje eu vou ser sincero para você, queridos. Eu venho para o culto em paz, sabendo que não depende de mim, depende de Deus. E antigamente eu era tão preocupado com isso, que Deus fez só uma coisinha comigo. Deus só me colocou 20 dias numa cama de um hospital internado. E a obra continuou. Todos os dias teve culto, a igreja prosperou. Nesses dias que eu estava internado, os cultos enchiam, né? É que nem eu estava conversando com o pastor Rafa aqui, né? O pastor Rafa ficou aí, os cultos de sexta, terça-feira cheio. Falei, é isso mesmo, pastor. A igreja não depende do pastor Rubens, não. E Deus, ele mostra isso, quando eu não estou aí, que a igreja enche. Para a gente poder entender, queridos, que é nós que dependemos de Deus, que a habilidade vem dele, não é nossa, não é nossa.
não é nossa, queridos. Sabe, queridos, a Bíblia também descreve a habilidade de Apolo na arte da oratória. Olha só o que diz, um judeu chamado Apolo, nascido da cidade de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Ele era um admirável pregador e mestre da Bíblia, era bem instruído no caminho do Senhor, falava com entusiasmo e ensinava de modo correto a respeito de Jesus. Presta atenção nisso, ensinava de modo correto a respeito de Jesus, embora tivesse conhecido apenas a respeito do batismo de João. Isso é para a gente entender, queridos, que a glória não é nossa, é de Deus. Ele tinha conhecido a pregação do Evangelho a respeito do batismo de João, não a respeito do batismo de Jesus, mas a palavra de Deus diz que ele era bem instruído no caminho do Senhor, e falava com entusiasmo e ensinava de modo correto a respeito de Jesus. É Deus que capacita, queridos. Deus, queridos, Ele distribuiu os dons e talento aos seus filhos, visando sempre o aperfeiçoamento dos santos. Deus não te deu talento para você brilhar, estrelinha. Deus deu talento para você, para ser usado no aperfeiçoamento da igreja. Se Deus te deu talento para você pregar, Deus te deu talento para você pregar, para a igreja crescer, não para a gente desabafar aqui em cima. Se Deus nos deu talento para a gente poder louvar ao Senhor, é para a igreja louvar o Senhor, não para a gente aparecer aqui em cima. Deus, queridos, Ele sempre vai trabalhar para aperfeiçoamento da igreja, não é para aperfeiçoamento individual. Hoje, queridos, as igrejas estão enchendo, igrejas que oferecem o quê? Atração, show, porque é isso que as pessoas querem. Eu fico indignado, queridos, você vai numa igreja, queridos, é 1 hora de louvor, é 1 hora de avisos, de falar sobre eventos, de falar disso, daquilo, 15 minutos para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque o ser humano não está interessado na palavra de Deus. O ser humano está interessado em atração. O ser humano quer show. O ser humano quer luz piscando. E nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Eu louvo a Deus de me convertir, queridos. Eu lembro que teve um culto que o pastor Orides pregou 2 horas. E na hora que ele terminou, eu olhei para mim mesmo e falei, ué, o pastor Orides só pregou isso hoje? Foi rapidinho a pregação, eu achava que ele tinha pregado uns 10 minutos. Valorize a palavra de Deus, porque é ela que transforma a sua vida. O louvor é algo que a igreja dá para Deus. Então a gente tem que fazer o melhor, dentro da nossa capacidade. Mas o que vai ser entregue de Deus e vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. É o que você escuta nas pregações. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Efésios 4, 11, 13 diz: e Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para Ele, edificando o que? A igreja, o corpo de Cristo, e elevando-o a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé. Quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor, sim, porque crescemos a ponto de que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Você está vendo, queridos, como que Deus está interessado na igreja por completo? Que quando Ele te dá um dom, Ele te dá um talento, é para aperfeiçoamento da igreja, não é para aparecimento individual. Sabe, queridos, eu viajei para Minas Gerais e lá acontece uma coisa interessante lá. Lá ninguém conhece as igrejas na cidade onde nós estávamos, como, por exemplo, Igreja Batista Betesda, Igreja Batista Palavra Revelada, Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, Igreja Assembleia de Deus Ministério Goiás. Ninguém reconhece as igrejas assim. Lá é tudo assim, a igreja do pastor Rafael,
a igreja da pastora Dani, a igreja do pastor Rubens. Está errado, queridos. Está errado, porque a igreja não pertence ao pastor. O pastor, ele é um servo, como qualquer outro que está ali, lutando para que a igreja cresça, para que a igreja se edifique. Por isso que eu luto aqui para que as pessoas chamem a comunidade núclea de comunidade núclea. Ah, qual igreja que você vai? Eu vou na comunidade núclea. Ah, igreja de qual pastor? Ah, lá tem a pastora Vânia, tem o pastor Rafael, tem o pastor Rubens, tem a pastora Débora. Sabe, queridos, isso me dá uma tristeza, por quê? Porque tudo que Deus faz, queridos, é para o crescimento da obra dele, não é para o aparecimento exclusivo de uma pessoa. Eu quero concluir essa palavra, queridos, dizendo que como vaso que somos dentro da grande casa de Deus, que é a sua igreja, nós somos vasos, queridos, dentro da grande casa de Deus, que é a igreja dele. Nós devemos usar todas as habilidades que Deus nos deu para exercício da sua obra. Às vezes, queridos, você acha, pastor, mas eu tenho uma grande capacidade, mas eu estou percebendo que Deus não está me usando porque eu não tenho oportunidade. Deixa eu falar um negócio para você. Melhore o seu relacionamento com Deus, porque Deus vai criar oportunidades. Ah, mas o pastor Rubens, não é sobre pastor Rubens. Ah, mas a Dani, não é, queridos. E eu como pastor, queridos, eu tenho que tomar cuidado, para que as coisas aconteçam exatamente da forma que ele mostrou para o pastor Orides e que ele tem mostrado para mim. E se você compreender isso, e se você estiver aqui na palavra, ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra está queimando no seu coração, e você com desejo de pregar essa palavra, o pastor Rubens falou isso, mas se ele pudesse explorar, eu exploraria. Prepara uma palavra, queridos, e fica com ela preparada, porque eu tenho certeza que Deus, queridos, Ele vai te usar. Em Romanos 12, 6, 8, depois nós vamos ouvir um louvor. Eu quero encerrar essa ministração lendo a palavra de Deus. Romanos 12, 6, 8 diz: Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, então ensine. Se é de animar o outro, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros então com generosidade. Se Deus lhe deu a capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Deus, Ele te deu um dom, igreja. Todos vocês que estão aqui, todos vocês têm um presente de Deus, que é um dom. E eu te pergunto, o que você irá fazer com esse dom? Feche os teus olhos, escute este louvor.